Boa noite. Hoje é a última aula que eu pretendo dar a respeito do mundo dos espíritos. Logicamente, eu posso falar mais alguma coisa desde que vocês coloquem lá nos comentários se vocês quiserem saber de algo mais específico. Mas, pela pergunta da minha colega Maria de Guaianazes, eu estou respondendo ela nessa noite. E a pergunta que ela quer saber é sobre a figura da morte com a foice. Quando que isso aconteceu pela primeira vez? E qual o efeito da morte sobre a vida das pessoas? Então, respondendo a essas perguntas que ela me fez, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a morte, ela não tem uma data. Aquela imagem da morte com a foice, ela não tem uma data precisa a respeito de quando ela surgiu ou não se sabe exatamente. Agora, o que se sabe é que ela surgiu no século XIV, no período aproximado da peste negra. Então, em virtude do período dessa peste negra que houve lá na Europa, houve muitas mortes. E na Idade Média, eles colocaram como a representação da morte esse período onde nós podemos ver a morte com a foice. Só que não tem uma data exata sobre esse assunto. Agora, uma parte que eu noto que as pessoas também têm muita dificuldade de entender é que as pessoas acham que a morte é algo ruim. Mas uma parte que é importante todos nós entendermos é que a morte, ela faz parte do plano de felicidade do Senhor, de nosso grande Deus. Então, a morte é por meio dela é que nós vamos poder voltar à presença dele. Então, por meio da morte é que nós também vamos ter a condição e o privilégio de nos prepararmos, porque nós vamos ter uma visão antecipada e sabemos que um dia nós vamos morrer. Só que com essa preocupação em mente, eu vou ficar pensando 10 vezes e corrigir a minha vida antes que esse dia chegue. Então, esse é só benefícios para nós mesmos. Agora, logicamente, tem pessoas que não ligam para isso, acham que a vida é só viver aqui nessa terra e morrer e acaba tudo, e não é bem assim. Agora, se vocês querem compreender esse porquê não é um bem assim, vejam os meus outros vídeos sobre o mundo dos espíritos e a ordem lá como que funciona. Então, mas se a morte é do jeito que eu estou falando, o que as escrituras falam sobre isso? Será que o Senhor realmente ele é a favor da morte? Vamos ver o que as escrituras dizem e vamos pensar juntos sobre esse assunto. Lá no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 15, fala assim: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, o que isso significa? A morte, ela é bem vista para o Senhor, só que é a morte dos santos. Isso é um ponto onde nós precisamos parar. Por que é importante pararmos e analisarmos isso? Porque a própria Escritura já diz, a morte de todos os santos é um benefício para aquele que vai morrer, mas aqueles que não se prepararam adequadamente para a morte, vai ser um castigo. E as pessoas que tirarem as suas vidas sem chegar a esse dia da morte, elas vão ficar numa situação muito desagradável, que também está explicada lá nos meus outros vídeos sobre o mundo dos espíritos. Então, o propósito de Satanás é que a gente acelere o tempo da nossa morte. E o Senhor, ele tem um tempo determinado para que a gente morra. Então, só que o inimigo de toda a justiça, ele quer induzir as pessoas a se suicidarem,
a fazerem algo que é contrário ao plano de nosso Deus. Então, depende de nós agora acordarmos e falarmos, bem, se o inimigo é ele que quer antecipar a minha morte e eu não quero seguir ele, então eu tenho que permanecer firme guardando os mandamentos do Senhor. Todos aqueles que forem fiéis até o fim, a morte vai ser um banquete espiritual. Mas o desafio é morrermos preparados. Então, que essa mensagem que seja de orientação adequada para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, mas lembrem sempre de uma coisa: a morte, ela faz parte do plano de felicidade de Deus. As escrituras, elas dizem assim: existe, pois, uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física para que todos se levantem dela. Olha que maravilhoso isso. A morte, ela veio para que a gente adquira experiência, para quando a gente nos apresentarmos perante o nosso Deus, nós possamos saber o que é vida, o que é nascimento e o que é morte e depois o que é ressurreição. Então, essa união de informações é chamado de conhecimento. E esse conhecimento que nós vamos ter que nos apresentar perante Deus, sentindo o que sentimos agora e tendo uma viva lembrança de todas as nossas culpas. Aí o julgamento vai ser feito com a devida justiça. Então, essa é a mensagem que quero compartilhar com vocês. E compartilhe essa mensagem para que outros também se fortaleçam e entendam o que é a morte e o seu propósito. Muito obrigado e até a próxima mensagem.